Pessoal, só vou testar tudo para ver se a gente... Posso pôr mais para cá, bem? Ah, eu tô nesse aqui. Ah. É porque a gente já teve alguns probleminhas. Tá funcionando, Mário? Tá, porque tá tudo bem aí atrás, escutando bem? Ok, então vamos lá. Hoje, no tema de hoje, nós vamos estudar o Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler as duas passagens, né? E a primeira diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino do céu é desses e não dos orgulhosos. O tema que me cabe nessa noite é falar sobre humildade. Tem lugar aqui na frente, se quiser, Paulinho. Que me cabe falar sobre humildade. E não é um tema muito fácil de se falar sobre humildade, porque nós não somos humildes ainda. Então, falar daquilo que a gente desconhece, né, não é uma tarefa muito fácil. Mas a gente vai se valer dos conhecimentos de espíritos que já conquistaram, né, essa humildade ou já trilharam o caminho da humildade, e também falar de questões referentes a... Estou balançando muito? Referente a um outro nível de humildade, né? A uma humildade a qual Jesus nos orienta e nos adverte e nos ajuda a compreender, e que não tem a ver com o que nós entendemos de humildade na nossa vida, né? Hoje eu acho que isso está um pouquinho mais claro, mas mesmo assim, eu acho que sempre vale dizer que quando a gente fica bravo, quando a gente fica mal, e que alguém faz alguma coisa pra gente, a gente sempre pensa na raiva, né? A gente não costuma perdoar com facilidade, a gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo, e sempre a gente acha que tomar atitude de humildade, ou seja, de dar o passo de que a gente deve compreender melhor, de que a gente deve perdoar, de que a gente deve não se sentir orgulhoso ou superior ao outro, sempre a gente associa isso a uma fraqueza. Sempre a gente se sente fraco diante disso. E é justamente o contrário que Jesus vai falar. Ele vai falar exatamente de que nesses momentos é onde nós mais devemos buscar a humildade. Então, para falar mais claramente sobre esse assunto, eu vou começar por uma frase que eu ouvi da espiritualidade, que é assim: tá bom? Lutemos, porque não estamos sós. E eu vou usar, para a gente poder entender melhor essa frase do lutemos, porque não estamos sós, eu vou usar a história do Eurípides Barçanufo. O Eurípides Barçanufo é um educador de 1900 e bolinha, né? Aliás, ele fundou, né, o primeiro colégio espírita em Sacramento. E quando ele se converteu ao espiritismo, que ele conheceu e estudou, ele era um médium, né, um grande médium, e ele começou a receber nada mais, nada menos do que as orientações de Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré, mãe de Jesus, disse a ele que deu algumas orientações sobre a questão da escola, e as primeiras sugestões que ela deu a Eurípides, das quais ele seguiu, a primeira era para ele trocar o nome, chamava Liceu Sacramento. Ela disse: coloque Allan Kardec. E aí passou daquele dia em diante, dessa orientação, passou a se chamar Allan Kardec. A outra orientação era: ensine o evangelho do meu filho. E a terceira era: ensina astronomia.
astronomia, para quem não tem, porque às vezes a gente confunde com astrologia, né? Não, mas astronomia é ciência. Então diz assim, ciência que trata do universo sideral, dos corpos celestes, né? Que não só situa, como explica sua origem, seu movimento, enfim. Mas é muito estranho, né? O espírito da hierarquia de Maria de Nazaré, e que a gente sabe que foi um espírito que foi orientado, amparado e escolhido para não receber nada mais, nada menos do que Jesus, que segundo, né, a doutrina espírita, os espíritos, quando se pergunta qual é o espírito de maior elevação que já esteve na Terra, e os espíritos respondem, vede Jesus, ou seja, né, ela recebeu um espírito dessa hierarquia e então conhecimentos, né, espirituais Maria tinha com certeza e nós sabemos disso até hoje. Para quem quer mais entender sobre do porquê que ela falou, para o Eurípides Barçanufo buscar a astronomia, acho que a gente precisa conhecer um pouquinho da vida de Maria. E para isso, quem quiser, Humberto de Campos, né, no livro Boa Nova, o último capítulo, capítulo 30, ele retrata a vida de Maria de uma maneira maravilhosa e com pesquisas espirituais, das quais, né, são fidedignas, que nós podemos, né, dizer, foi dessa forma que aconteceu. E uma das coisas que a Maria mais gostava de fazer era meditar olhando a natureza. Ela gostava muito de olhar o céu, as estrelas. Ela tinha por hábito, né, olhar o horizonte. E nos diz Humberto de Campos, né, que o fim da vida dela, né, os últimos anos da vida dela, ela vai para Éfeso. E Éfeso é um lugar, é uma região alta, e a casinha onde ela ficava, ela podia não só contemplar as estrelas, como o horizonte, o mar. E isso para ela era de muito sossego, trazia para ela o conforto espiritual, porque ela podia ver na natureza, no que regia a vida na Terra, a beleza dessa vida. E não só isso, quando ela desencarna e que os espíritos, né, vêm buscar, aliás, leiam porque não vou contar toda a história do capítulo, mas quando ela desencarna, uma das coisas que ela pede, antes dela ser levada, né, pelos bons espíritos para a espiritualidade, ela pede para olhar a Judéia. Ela queria passar os olhos novamente por tudo aquilo que ela viveu. E a gente sabe que ela não viveu coisas fáceis. Ela não passou por nada muito fácil. Mas ela tinha amor. Amor à terra, amor à vida, amor àquilo que deu para ela o sentido de vida maior ainda, que foi o conhecimento. E ela foi uma das grandes divulgadoras do Evangelho em Éfeso. A casa dela se transformou numa casa de muito amparo, de muita ajuda a todos que ali buscavam a palavra do Cristo, os ensinamentos do Mestre. Então, por que eu estou falando da Maria em relação à questão da astronomia? Porque nós não somos bons observadores. A gente observa muito daquilo que a gente usufrui, porque nós usufruímos de uma vida, ou somos, né, da natureza, fazemos parte desse complexo que é a existência, e o quanto isso denota para nós a grandeza das leis de Deus, do que rege a nossa vida. Acho que hoje nós somos bem beneficiados, porque hoje a internet, né, quando você fala, né, o que é satélite, sei lá, você põe lá, já vem a informação. Você quer saber onde as Três Marias ainda, sei lá, você põe lá. Então, o nível de informação que nós temos hoje, das relações, né, de todo o planeta com a vida, e eu não estou falando só da vida material, eu também estou falando da vida espiritual, e porque ela se interliga a essa grandeza que é estarmos aqui, vivos, né, diante da bondade do Pai, é a gente pensar que a gente sabe que tem pessoas que falam, mas isso é tudo acaso,
É coisa do acaso. O acaso criou tudo isso. Não querendo desmentir ninguém, porque, né, todas as ideias elas são importantes. Aliás, faz parte do ser humilde, de aceitarmos. A gente pode concluir que é um acaso bem inteligente, né? Bem inteligente. Porque, né, as relações e os conhecimentos que nós temos hoje, e eu não vou ter tempo de dissertar e nem tenho cabedal para isso, mas a gente sabe, né, de tudo que compõe a vida, a nossa vida. E a nossa vida que Jesus vem falar do ponto de vista espiritual. Tudo que Jesus falou, ele falou para o homem imortal. Ele falou para esse ser que nós somos e seremos eternamente. Cabe a nós fazermos a nossa parte. E para a gente seguir nesse raciocínio, eu vou usar uma passagem de Sócrates, que acho que elucida muito bem aonde o Evangelho quer nos falar. Sócrates, um oráculo, foi perguntado para um oráculo qual era o homem mais inteligente da Terra, na época de Sócrates. E responderam que era Sócrates. E vieram contar para ele que o oráculo tinha falado que ele era o homem mais inteligente, mais sábio, né? Na verdade, sábio da Terra. E ele não se conformou com isso. Ele disse, não, isso não é verdade, não é isso. E ele passou a querer provar que não era verdade isso, que isso não tinha sentido. E ele passa, então, a conversar muito com as pessoas. Era a maêutica, né, nós conhecemos, era uma prática da qual ele se servia, né, para conversar, para adquirir conhecimento e para também levar conhecimento. E ele começa a perceber, nesse diálogo, nesse caminhar, de provar que ele não era o mais sábio, que as pessoas eram pessoas inteligentes, que elas tinham conhecimento em determinadas faixas. Então, quem era poeta conhecia muito bem a forma de se expressar pelo poema, o outro que tinha conhecimento na ciência da época. Ele percebeu que as pessoas tinham conhecimento, mas ele percebeu também, e conhecimento maior que o dele, mas ele percebeu também que esse conhecimento, a pessoa, ela passava aquilo que ela entendia como verdade, ela passava a achar que tudo era ligado àquele ponto de vista. Então, se era poesia, a vida era poesia, tudo era poesia. Se era a ciência, tudo era explicado pela ciência da época. Ele começou a perceber que as pessoas se iludiam, viviam dentro de uma ilusão. Elas se fechavam no conhecimento que elas adquiriam. Ou seja, faltava, né, entender que o mais sábio, e foi aí que ele concluiu, que o maior sábio é aquele que sabe que ainda não tem domínio de tudo, que o que ele sabe é muito pouco diante daquilo que o universo e a vida te oferece. Então, Sócrates concluiu isso e ele disse, bom, se for isso, eu sou sábio, porque eu não me fecho, né, a esses conhecimentos. Ou seja, a vida, ela é um eterno aprender. E a gente sabe, né, através, para a gente ter como entendimento da importância do Sócrates, porque tanto Sócrates quanto Confúcio, quanto Buda, que foram contemporâneos, eles vieram para preparar a vinda do mestre. Eles vieram 500 anos antes para preparar a vinda do mestre, que vinha trazer elementos, justamente elementos esses que fizessem a gente refletir diante do que nós somos. Qual é, na verdade, que envolve a nossa existência, que faz sentido a nossa existência. E aí, então, Jesus, sabendo de tudo isso, tendo conhecimento dessa nossa imortalidade diante da vida, sabendo do percurso que nós temos para percorrer, ele nos orienta de como conquistar essa sabedoria através, né, das orientações espirituais que ele nos deu através do Evangelho.
As bem-aventuranças, que é o capítulo do Evangelho, agora eu vou começar a falar do capítulo, que é uma das bem-aventuranças, e é a primeira que ele fala dos pobres de espíritos, e aí ele está falando da pobreza, não do tolo, não, né, do que a gente entende do que é ser humilde, né, porque às vezes a gente pensa que o humilde é o pobrezinho, é o que não tem dinheiro, é o que não tem o conhecimento, e nós estamos vendo que não é esse o caminho. Então ele vai falar Jesus vai começar a falar sobre a humildade como o primeiro elemento para que a gente possa, através dessa estrutura que é a humildade, nos reverenciar com a vida, para que a gente olhe para a vida e diga: o que você quer de mim? O que eu posso contribuir? Se tudo está interligado, se o sistema planetário, se tudo tem a sua ligação, tem o seu caminho, que papel eu faço? Aonde eu me encaixo? E como seres espirituais que nós estamos acordando para essa espiritualidade, porque na verdade nós estamos ainda no berçário, nós estamos ainda no berçário para entender essa magnitude que é viver, que é estar vivo, que é poder pensar, que é poder raciocinar, que é poder buscar. Nós estamos no momento da razão, e é isso que Jesus vem falar. Ele vem falar sobre de que forma, né, nós podemos nos colocarmos diante da humildade para podermos aprender, para podermos nos dar tempo. Jesus nos orienta e tudo que ele vai falar sobre as bem-aventuranças, quando ele vai falar sobre os misericordiosos, quando ele vai falar sobre os pacíficos, sobre os mansos, ele está dando um roteiro de que maneira nós podemos viver a vida que a gente vive e dela, sendo nas condições que nos encontramos, na situação que nos encontramos, aproveitar essa experiência da melhor maneira possível para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E isso cada um vai fazer o seu, e ele não tem pressa. Pressa temos nós, não é? Porque se a gente tiver pressa de querer aprender, melhorar a nossa relação de vida com a vida, a felicidade ela chega independente do que socialmente se diz que é felicidade. É um estado de espírito. Aliás, Paulo, não tem como não falar de Paulo, de Tarso, a sua estrada de Damasco, ela representa exatamente esse ponto, porque ele era um homem socialmente muito bem relacionado, rico, riquíssimo. Ele tinha conhecimento, porque ele tinha um vasto conhecimento, então ele tinha tudo que ele podia ser feliz. E só que na estrada de Damasco ele questiona isso. Ele diz: como eu, tendo tudo que tenho, não sou feliz? E ele olhava para os cristãos que eram mortos, né, que eram perseguidos, que eram chicoteados, açoitados, roubados, podiam testemunhar, né, a fé, a tranquilidade, o amor diante da vida. E é nesse ponto, é nesse momento, nesse ato de humildade, porque esse é um pensamento humilde, de dizer: eu não entendo, me ajuda que eu quero compreender, foi que Jesus aparece para ele e diz: Paulo, por que me persegues? E aí toda a transformação, e a gente sabe o quanto Paulo de Tarso contribuiu para o cristianismo, contribuiu para a grandeza da obra que nos alimenta até hoje. Tem mais gente que pensa dessa forma. Francisco de Assis também, ele se dispôs de toda a roupa, né? Ele falava que ele precisava da... Oi? Desculpa, eu bati a... Ele se dispôs, tirou a roupa, a própria roupa, ele só dizia que o bornel e a capa dele era o suficiente para a vida dele. E ele sempre disse que observar a natureza era observar um ato de humildade. E um dos exemplos que ele usa é referente à árvore. Ele diz assim: toda árvore, para crescer, para alcançar a sua grandeza, ela precisa antes, né, germinar na terra e crescer para baixo, ou seja, se enraizar.
para que mais tarde, depois que ela busca a seiva, busca o conhecimento, busca o entendimento, ela possa crescer forte, firme e dar a sombra e os frutos de que nós necessitamos. Ele compara exatamente como nós, que somos ainda criaturas que estamos mergulhadas na terra. Ainda somos espíritos que não conseguimos ainda ver com clareza a vida que nos propicia tantas coisas. Nós nos prendemos às coisas materiais e esquecemos dessa grandeza que é o espírito. E claro que viver materialmente faz parte, porque senão aqui não estaríamos, mas podemos viver aqui com outro olhar, que é com esse olhar de que hoje tem muitas coisas que nós não sabemos e nem, não conseguimos entender, mas que iremos entender e que iremos saber. E isso é fé. Fé, não numa fé não raciocinada, porque nós estamos numa casa espírita que nos ensina a ter uma fé raciocinada. E para fecharmos esse assunto, eu vou usar Emmanuel. Emmanuel em Pensamento e Vida, no capítulo 24, ele fala sobre humildade. Então, olha as orientações que o Emmanuel dá a respeito de como isso é importante para a nossa vida. Ele diz assim: a humildade por força divina, ou seja, ela é uma força divina, ela está presente na nossa existência, nós precisamos usar dela, nós precisamos nos alimentar dela. Nós somos espíritos que não precisamos só do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual. Quem não se alimenta espiritualmente enfraquece do ponto de vista psíquico e espiritual. Então, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, aos quais expressa efetivamente o trono de Deus, ou seja, as leis de Deus, patrocinando progresso e renovação. Aí ele fala mais. Sem o reflexo da humildade, ou seja, se o espírito não adquire a humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, orgulhoso, egoísta. Converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. E aqui eu não vou usar Emmanuel, vou usar o que a gente normalmente consegue entender dentro da nossa linguagem humana. É muito chato conviver com gente que acha que tudo sabe, que tem o conhecimento que tem, e que ela explica a existência do mundo, da vida. É nesse ponto que ele fala que ela vive dentro de uma cidadela de ilusão. É mais ou menos o que viveu Sócrates, quando ele viu que as pessoas que pegavam o conhecimento que tinham de alguma coisa, ela achasse que ela já era conhecedora do universo, da vida, de tudo. E o quanto ela desprezava a oportunidade de se abrir e aprender as coisas maravilhosas que a vida nos proporciona. Então, o Emmanuel vai mais, ele diz assim, que acho que esse aqui é o mais, para nós, é o mais, que tem mais a ver com a nossa vida hoje. Possuída pelo espírito de posse exclusivista, ou seja, eu sei, acabou? A alma acolhe facilmente o desespero, o ciúme, o despeito, a intemperança, que geram tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes da vida orgânica, ou seja, a gente fica doente, a gente adoece, e se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana. Ou seja, há fracasso quando você não se veste da humildade, se veste da soberba, do egoísmo, do orgulho, você adoece do ponto de vista físico, adoece do ponto psíquico. E mais ainda, você corta as relações com o que é vida, com o que é do mundo, porque você vive na ilusão, né? Na cidadela da sua ilusão, daquilo que você acha que deve ser assim. E nós, muitas vezes, não só traçamos a nossa vida, ou quando acontece alguma coisa para nós, como nós nos prendemos
a essas situações e ali cultivamos o que há de pior, para não deixarmos, né, que humildemente nós nos coloquemos: Pai, o que o Senhor quer de mim? Nós fazemos parte desse sistema, não é possível que Deus, que criou todo o universo, todas essas leis maravilhosas, nós sejamos indivíduos fora desse sistema, sejamos alguém que não esteja dentro dessas leis que regem tão divinamente a nossa existência. Mas nós precisamos dar tempo a nós. O ato de humildade, às vezes, não é pelo outro, é por nós. Dá tempo para que nós tenhamos condições de conhecer, de não fechar as portas desse conhecimento espiritual. E aí Emmanuel vem falar um negócio que é lindíssimo. Ele fala assim: humildade não é servidão. Não é humildezinho, tolinho, bobinho. Não é servidão. Ele diz assim: é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Que forte! Ou seja, a humildade te coloca numa situação de: eu preciso entender melhor esse mundo. Se eu não compreendo, eu me fecho no sentido de buscar entender, e a resposta vem. A resposta vem, nós não ficamos sem respostas. Acho que a gente percebe que quem estuda história e percebe o caminhar da humanidade e pode fragmentar o nosso processo evolutivo, nós vamos percebendo o quanto as respostas da vida vão nos encadeando para o nosso progresso espiritual. Posso fechar a porta e dizer: isso é bobagem? Isso aí a religião vem como ópio da vida? Ela já serviu também como ópio, mas hoje não serve mais. Hoje ela serve ao nosso desenvolvimento espiritual. Aí ele diz assim: cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Cultivá-la é avançar para a frente. Então, sejamos humildes, ou seja, observemos aonde estamos, quem somos, né? E o perigo, né? Aliás, o Emmanuel vai advertir sobre isso. Não é porque com isso a gente se sentir pequenininho, nossa, né? Então já, porque isso é orgulho. Isso não é humildade, isso é orgulho. Quando eu acho que então eu não sou a bola da vez, então eu não quero ser nada. Então eu sou um reles. Não. Nós temos importância assim como, né, os astros têm a importância dentro da criação de Deus, assim como os vermes têm a importância na Terra. Tudo tem a sua lógica dentro da existência, como nós temos a nossa lógica. Então eu volto à frase, né, inicial de que eu comecei, né? Lutemos. Nós não estamos sós. Não estamos. Ou seja, nós vamos receber todo o amparo. Se eu me abrir para o amparo, ele vem. Ele estabelece você. Ele conecta com você. Mas eu preciso ter iniciativa. E eu preciso iniciar esse nosso trabalho. Então cabe a nós, e nós não estamos sozinhos. Eles nos ajudam. E eu acho que terminar o nosso, que eu já estourei no horário, desculpa. Mas não dá para não encerrar com Jesus, né, gente? Lembrar de Jesus, quando ele lava os pés dos apóstolos, Pedro fala para ele: não, mestre, você não vai lavar meus pés, porque era um ato de muita humildade, mas era relacionado a essa humildade terrena que a gente acha que a pessoa faz aquilo, era só os escravos, eram só pessoas que não tinham categoria, né, para lavar os pés. E Jesus diz para Pedro: Pedro, se você não me permitir lavar os seus pés, você nunca vai entrar no reino dos céus, ou você nunca vai entender os reinos dos céus. Ou seja, se você não se vestir da humildade da qual eu estou me vestindo neste momento, né, vai ser muito difícil de você compreender a vida. Porque aí a gente vive na ilusão de nós mesmos. Então oremos, pedimos a Deus que nos oriente para que nós possamos buscar essa humildade, né, de espíritos que puderam nos ensinar, e de Jesus, que está sempre conosco. Muito obrigada.